Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar com um personagem político que não vai com as outras, não. Deixou a sala de aula, foi para a política e continua com as mesmas convicções já no segundo mandato agora. Daqui a pouco você vai saber quem é, agora eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para as plataformas de streaming. Então, se você quer mais informações, os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do Espírito Santo, roupas muito legais, super confortáveis, com excelente qualidade e também com preço muito bom. Você entra lá no site da Ripple, escolhe suas camisetas, bermuda, tem boné que eles estão fazendo também, roupa feminina, e na hora de pagar, lá no carrinho, você digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto. Não perde tempo e vai lá. Peço a você encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, curtir os vídeos, compartilhar os vídeos por aí. Isso é muito importante para a gente, isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, quanto mais você fizer isso, mais você vai ajudar o Edcast a crescer cada vez mais. A gente também está em todas as plataformas de streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, onde você quiser ouvir o Edcast, você vai conseguir. Então, está indo para o trabalho, está no engarrafamento, coloca o Edcast lá no rádio do carro, ou na hora de fazer uma atividade física, está no calçadão, está dando uma caminhada, está na academia, você pode fazer a sua atividade física ouvindo o Edcast. Tenho certeza que você vai se surpreender com as conversas que a gente tem aqui. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Estamos espalhados por todos os lugares, não tem motivo para você não assistir, não escutar, não ver o Edcast. Então agora a gente conversa com ele, um político diferente, Sérgio Majeski, professor de geografia de origem, mas político deputado estadual. Tudo bom, Majeski? Tudo bem, Edu. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. É um prazer estar aqui falando com você e com todos os seus seguidores, seus ouvintes, enfim, as pessoas que acompanham os seus canais. Legal. Um professor de geografia que se candidatou a deputado estadual, ganhou, e logo depois foi reeleito com a maior votação de todas, sem fazer campanha. Ao que você atribui isso e como é que é esse seu dia a dia de político, do professor que virou político? Então, assim, eu como professor, sou professor de geografia, então, assim, um professor de geografia, ele precisa ser alguém bem politizado, porque não há como você explicar, por exemplo, grande parte dos fenômenos sociais e econômicos que ocorrem no Brasil e no mundo se você não entender muito de política, porque no final das contas tudo é fruto de decisões políticas. Então, assim, desde muito cedo eu me interessei pela política, de entender como as coisas funcionam, né, enfim, de estar a par de como as coisas acontecem, por que elas acontecem. Assim, eu escolhi ser professor por vocação, né? Eu fui um professor muito realizado e tenho muita saudade dessa... Continua sendo. Continua sendo, a gente nunca deixa de ser, né? Eu só não estou na sala de aula. Então, assim, mas sinto muita falta da sala de aula. Eu não saí da sala de aula porque eu estava cansado da sala de aula, muito pelo contrário. Mas achei que eu já tinha dado uma contribuição muito significativa em 31 anos, né, 3 décadas e um pouquinho da sala de aula. É um chão, né? É muito tempo. E que eu pudesse, talvez, dar a minha contribuição em outro lugar, né? Então, eu que sempre fui um crítico muito grande da política nacional, né, e de parte dos políticos, achei que talvez eu precisasse, que nós precisássemos ocupar outros espaços. E assim eu me candidatei a deputado estadual em 2014, com o objetivo de tentar novos caminhos, porque não existem novos caminhos, os novos caminhos precisam ser abertos, né? Como disse um poeta espanhol, caminheiro não há caminhos, os caminhos se fazem ao se caminhar. E aí, é isso. Então eu me elegi em 2014 com uma campanha totalmente diferente. Eu acho que eu fui o primeiro deputado aqui do Espírito Santo a me eleger por uma campanha feita quase que exclusivamente pelas redes sociais. Era o Facebook na época mais forte, Facebook, né? Era o canal mais forte, né? O WhatsApp estava começando, mas quase ninguém tinha. Instagram estava começando também, era muito incipiente.
E aí é com apoio, né, de alguns amigos e de alunos e ex-alunos, sobretudo, que conheciam muito o meu trabalho, a minha história. E depois me reelegi em 2014. Então, assim, é um outro mundo, né? Assim, você ser deputado não tem nada a ver com ser professor, né? É outra história. Embora muitas vezes dá vontade de ensinar algumas coisas, mas Então, tem sido muito difícil, porque o fácil é você trilhar os mesmos caminhos de sempre, mas eu acho que a realidade mostra que fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito não está dando certo. E que, em parte, é isso que nos leva à situação que nós vivemos. Então, eu tenho tentado mostrar que é possível você tentar fazer diferente, que é possível você agir de uma outra forma. Eu acho que a minha reeleição, como, assim, na eleição de 2014, eu fui o 30º colocado, né, dos 30, último, eu fui o último colocado. Você teve 11 mil votos? 12.007 ou 12.015 votos, uma coisa assim. Mas para a reeleição foram mais de 40 mil. 47.015 votos na reeleição. E fui o mais votado do estado. Eu acho que grande parte disso deve-se à credibilidade que nós conseguimos passar através do nosso mandato. Sobretudo na coerência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. O Paulo Freire, num dos seus textos, diz que a gente tem que ir caminhando de tal forma que o seu discurso e a sua prática caminhem para o mesmo lugar, até que aquilo que você fala seja aquilo que você faz. Porque todos nós somos muito melhor no discurso do que na ação. Todos nós, né? Ninguém de nós é plenamente coerente entre aquilo que você fala e aquilo que você faz. Mas é um esforço que eu sempre fiz já como professor, né? Porque era essencial, né, que eu não fizesse apenas discurso na sala de aula, mas que eu mostrasse aquilo que eu estava dizendo também. Então, eu acho que é isso, assim, nós sempre primamos pela transparência total do nosso mandato, de prestar conta à sociedade, de ter um cuidado enorme com o dinheiro público, né? Eu fui o primeiro político aqui do estado, o primeiro deputado a fazer um processo seletivo para o meu gabinete. Não tem ninguém no meu gabinete que é apadrinhado político, parente, amigo, conhecido e tal. Foi um processo seletivo altamente democrático. Cada deputado pode ter até 19 assessores, que eu acho um absurdo, na verdade. E eu nunca tive, o máximo que eu tive foi 11, atualmente eu tenho 7. Nós conseguimos fazer uma economia anual de algo em torno de 350 mil reais, que é um dinheiro que, infelizmente, eu não posso dizer para o governo assim, eu quero que esse dinheiro que eu economizei vá para o hospital, para a escola e tal, porque é inconstitucional, mas prova através desse ato que é possível a gente economizar uma grande quantidade de dinheiro que é usado não de forma ilegal, mas de forma imoral, ou seja, que não tem retorno para a sociedade. Então, eu acho que essa credibilidade que nós passamos através do nosso mandato. E outra coisa, eu não surgi do nada, né? Eu não surgi da noite para o dia na política. Eu tinha 31 anos de sala de aula, quer dizer, eu era muito conhecido por milhares de pessoas que sabiam quem eu era, sabiam da minha história, sabiam do que eu acredito, do que eu pregava. Então, eu acho que isso também é fundamental, né? Que eu não apareci do nada. Então, assim, há uma quantidade imensa, assim, eu não tenho uma estimativa muito clara e precisa de quantas pessoas passaram pelas minhas salas de aula, mas eu acredito que aproximadamente umas 30 mil pessoas, aproximadamente, em todo o estado. E eu dei aula fora a Grande Vitória, né, em Santa Maria de Atibaca, minha terra natal, onde eu comecei minha carreira, mas dei aula também no município de Aracruz, dei aula também no município de Domingos Martins, né, em toda a Grande Vitória, Guarapari, Cariacica, Serra, Vitória, Vila Velha. Então, eu acho que é esse conjunto de coisas que resultou na credibilidade das minhas ações e do meu mandato. Mas você é um parlamentar, um deputado, que sempre foi... a sua característica é você ir de acordo com suas convicções. A gente estava conversando agora há pouco, você não tem grupo político. Você é uma voz isolada. Porque independente de quem propõe uma matéria, por exemplo, na Assembleia, se você é a favor, você vota a favor. Agora, se você é contra, você vota contra. Não importa se você é do partido do governador, não importa se você é do partido do presidente da Assembleia ou de algum grupo. Você não acha que isso torna a sua atividade política como político mais difícil?
não fica difícil você conseguir chegar onde você quer, por exemplo, brigar pelas suas pautas. A gente sabe que as suas pautas são principalmente voltadas para a educação. Você não acha que fica mais difícil brigar por essas pautas? Fica, é muito difícil. É muito difícil, eu volto a dizer, né? Assim, o fácil é fazer o que todo mundo faz. Então, assim, muita gente, a imprensa, há um tempo atrás, muitas vezes me chamava de lobo solitário, né? Na política. E o que acontece? Eu acho que ninguém faz nada sozinho na política. Eu acho importante que você crie grupos. Agora, você tem que criar grupos por afinidade e não por interesse, né? Assim, então... Mas você tem interesses. Então, mas eu estou dizendo... Porque quando você fala interesse em boa parte do mundo político, esses interesses pessoal. São patrimonialistas, são fisiologistas, né? São interesses de grupo e não necessariamente interesse coletivo e interesse da sociedade. Então, o meu interesse ele está vinculado aos interesses da sociedade, ele está vinculado àquilo que é constitucional, ele está vinculado ao que é coletivo, ele está vinculado a um espírito de republicanismo. Então, eu vou citar um exemplo do que eu estou dizendo. Quando eu comecei o meu mandato, todo mundo achava que eu ia ter um mandato só, porque ninguém sobrevive na política dessa forma e não sei mais o que. Exatamente. Então, na época, o líder do governo, isso era o governo Paulo Artung ainda, então o líder do governo naquela época falava assim para mim: mas Jéssica, você dizia dessa forma, você até que é um bom deputado, mas o seu problema é que você não negocia. O seu problema é que você não negocia. Então, assim, o que é que eles estavam chamando de negociar? Porque é óbvio que na política você tem que negociar. E negociar não no sentido da maracutaia, não no sentido do troca-troca. Negociar em prol dos interesses da sociedade. Então, se você é o governo e eu sou o deputado, você está fazendo uma proposta, mas que eu acho que essa proposta não se coaduna com os interesses da sociedade, ou que essa proposta está falhando em determinados pontos, ou que essa proposta precisa ser melhorada. Então, eu quero discutir sobre isso. E eu quero que você me ouça, eu quero que você discuta as minhas propostas também. Eu quero que você diga por que é que você está propondo isso dessa forma e não dessa. Eu quero que você me diga por que você está beneficiando a esse setor e não a esse. E os governos não estão interessados nisso. Então, a negociação a qual ele se referia era no sentido assim, olha, se você for legal com o governo vai ser legal com você. Então, tipo assim, o governo vai te atender melhor. Então, assim, você vai, de repente, conseguir uns carguinhos ali no governo. Então, aquilo que você pediu ao governo, ele né, mesmo que não vai ser porque você pediu, é porque é a obrigação dele, mas ele vai dizer que vai fazer porque você pediu e tal. Esse tipo de negociação não me interessa. Porque essa negociação e formar grupos dessa forma, porque, olha só, ser base de qualquer governo, eu não fui base nem do governo Artung, que tinha o César Conago como vice, que era do meu partido, PSDB, Isso. Então, em tese, eu era da base do governo, mas nunca fui. E O partido nunca te cobrou isso? Não, nunca cobrou. Sempre me deixou muita vontade. Um e outro cobrava e tal, mas eu nunca fui pressionado a agir de uma outra forma. Que era o PSDB na época. Que era o PSDB. E agora eu fui até semana passada. Foi eleito pelo PSB, que é o partido do governador. E fui para o PSB a convite do próprio governador naquela época, né? Não era governador, da cúpula do PSB. Estiveram várias vezes no meu gabinete. Eu mesmo conversei pessoalmente com o Renato naquela época. Me estenderam um tapete vermelho para entrar no partido, etc, etc. E todo mundo sabia exatamente qual era a minha postura. Eu não fui para o PSB achando que eu ia ser... Eu não sei se eles acharam, mas, enfim, depois que eu entrei... Você não prometeu nada para ninguém. Óbvio que não. E outra coisa, a minha questão na época do Paulo Artung não era pessoal. Eu nunca pessoalizei minhas relações. Não era uma relação pessoal porque eu era inimigo de Artung ou ele era meu inimigo. Ele se tornou um adversário político, não um inimigo. E eram relações do governador e do deputado, do governo e Assembleia Legislativa. E não de Paulo Artung e Sérgio Majestic. Então, nunca foi pessoalizado. Não sei se entenderam, naquela época, que eu fazia oposição porque era Paulo Artung, entendeu? E aí... Nunca foi. Quando começa o governo Casagrande, a minha postura como deputado continua a mesma.
Se o governo manda uma proposta que é boa, ou faz algo que interessa a sociedade, ótimo, terá o meu apoio. Se está fazendo errado e se as coisas não estão funcionando, eu vou cobrar, eu vou denunciar, eu vou criticar da mesma forma, que foi o que eu fiz. E claro que parte do PSB inicialmente viu isso com péssimos olhos. E eu questionei algumas vezes, embora assim, nunca falaram isso muito abertamente, mas de forma enviesada, muita gente torceu o nariz. E aí eu pensei, olha só, eu não mudei absolutamente nada. Estão reclamando de quê? Quer dizer que no governo passado todo mundo batia palma para mim, dizia que era o melhor deputado da Assembleia, não sei mais o quê. E agora que eu continuo fazendo as mesmas coisas, quer dizer, cobrando o governo, criticando aquilo que está errado, etc. Agora eu passei a não ser mais um bom deputado, eu não mudei em absolutamente nada. Então, isso não é fácil. Agora, assim, o que eu tenho pensado e sempre dito, assim, que nesse mundo, porque nós temos um sistema de poder, não é só a questão do mundo político, né, onde tem deputado, prefeito, etc., mas o sistema de poder, que envolve também o judiciário, que envolve o Ministério Público, que envolve o Tribunal de Contas, enfim, o sistema de poder. Eu acho que é uma coisa importante para se fazer, principalmente no meu caso e naquilo que eu acredito, é você detectar aonde estão as pessoas que partilham dessa forma de pensar republicana que eu tenho, e como você pode somar forças nisso para você, de repente, pensar num projeto maior, enfim. E que não é fácil, Então, assim, não é fácil você formar grupos de interesses coletivos e republicanos conforme eu estou e conforme eu acredito. Porque muitas vezes as pessoas querem ir pelo caminho mais fácil, né? Eu vou ser aliado do governo, vou ser aliado de fulano, vou me aliar a Beltrano porque eu me beneficio com isso e tal, que são coisas que não interessam. Mas eu acho que devagarinho a gente vai aglomerando pessoas e vai detectando pessoas boas e uma hora a gente junta um grupo bom. Você não acha que você deveria ceder mais em alguns pontos para chegar a conquistas, para ir subindo uma escadinha, chegar a conquistas do que você acha que deveria chegar? Então, não é isso a política, a arte da política não é essa, no final das contas. Só que, olha só, aquilo que eu acredito, as pessoas, assim, eu cedendo em determinadas coisas, eu não vou conquistar, porque aquilo que estão dispostos a fazer não é aquilo que eu acredito que deva ser feito. Então, assim, eu não quero, tipo assim, olha, eu vou criticar menos o governo, eu não vou criticar. Ou nesse ponto eu não vou criticar porque eu quero colher aqui na frente. Então, mas olha só, não tem como. As questões estão aí. Então, assim, você não tem como se calar diante disso. As pessoas não me elegeram, elas não elegem um deputado, ou pelo menos uma parte da população não elege deputado, para ser aliado desse ou daquele governo e nem para ser inimigo desse ou daquele governo. Te elege para fazer defender as pautas ali. O seu papel. Então, por exemplo, nós precisamos evoluir muito em muitas questões, como a transparência do dinheiro público, por exemplo, aqui no Estado. Nós precisamos evoluir muito nas pautas da educação. Agora, aquilo que nós precisamos evoluir nas pautas da educação, o governo está disposto a fazer. Então, assim, vamos imaginar que eu ceda pensando que ele vai ceder nisso. Não. O que ele vai ceder, às vezes, é falando que ele vai reformar uma escola porque eu pedi, na verdade, ele vai fazer porque tinha que fazer mesmo, mas aí, assim, porque eu tornei-me aliado, ele vai dizer que fui eu que pedi. Vai te dar um combustível para você falar, não, fui eu que fiz. Exatamente. Fui eu que pedi para fazer. Então, assim, nós brigamos muito, por exemplo, aqui no Estado, não sei se você chegou a acompanhar, o Estado do Espírito Santo desviava uma quantidade imensa de dinheiro da educação. E aí... Que é o pagamento dos aposentados da educação, não é isso? Porque assim, 25% da arrecadação de estados e municípios tem que ser investidos na educação. E a LDB, nos artigos 70 e 71, diz como deve ser investido. Só uma pausa. Você brigou com todo mundo por causa disso. Você brigou com o Tribunal de Contas, você brigou com o governo Paulo Atum, você brigou com o governo Casagrande, você continuou brigando com o Tribunal de Contas, você foi ao STF por causa disso. Exato. Você brigou com a ministra Rosa Weber por causa disso, foi lá pentelhar a ministra Rosa Weber, não é isso? Foi. Olha só, e vou continuar falando disso. Você quer saber por quê? E continua mesmo. Você ganhou a causa no STF, não é isso? Sim. Mas o orçamento continua pagando
não paga mais aposentados. É proibido. Agora é proibido. É expressamente proibido. Então, assim, eles desviavam parte do dinheiro que deveria ser investido em educação para o sistema previdenciário. 6, 7% mais ou menos desses 25%. Era muito dinheiro. Não era a mesma quantidade todo ano. Isso variou. Isso variou muito. Mas era muito dinheiro. Então, teve anos que foi 600 milhões, 700 milhões. Em 10 anos foram 6 bilhões de reais, na verdade. Então, olha só, era uma briga que eu briguei sozinho. Eu não tive apoio de ninguém, nem de sindicato de professor, nem de universidade, de ninguém. Ninguém apoiou isso, na verdade. Dentro da Assembleia, eu pregava no deserto. Nem quem, em tese, era oposição, por exemplo, de Hartung, apoiava. Por quê? Porque Casagrande tinha começado com isso. Então não era uma questão do Hartung ou do Casagrande, era uma questão dos dois. Era uma questão do governo, né? Era a questão do governo, e começou no governo Casagrande. Mas olha só, isso é ótimo para o governo, porque é uma economia, entre aspas, que faz, né? Claro! E aí você não acha que você brigar para isso não acontecer não poderia gerar algum problema para o caixa do governo, por exemplo? Não dá para pensar nessas consequências? Olha, depois? Eu vou ser muito direto. Problema do governo que estava fazendo tudo errado. Por quê? Se isso fosse legal, todos os estados do país estariam fazendo. Então por que o Espírito Santo estava fazendo isso? Porque os outros estados estavam cumprindo a Constituição e investindo os 25% integrais na educação, conforme rege a Constituição Federal e a LDB. Então, o governo deu uma desperto aqui no Estado, maquiando o orçamento da educação, e aí, em cima disso, fazendo propaganda que estava com as contas em dia, porque o que o Manual da Contabilidade Pública diz? Se o Fundo Previdenciário do Estado não tem dinheiro suficiente, esse dinheiro sai do Caixa Geral do Estado, sai do Tesouro do Estado. Você não pode usar dinheiro carimbado da educação ou da saúde para qualquer outro fim. Então isso era um problema do governo e foi uma questão que o Tribunal de Contas usou, dizendo que se eles obrigassem o Estado a voltar a investir os 25%, isso podia causar um rombo nas contas do Estado. Ué, não voltou e que rombo causou? Então, assim, olha o que aconteceu aqui no Estado. Olha, às vezes eu até perco a paciência quando eu começo a falar sobre isso. Por quê? Na verdade, todo mundo sabia que isso estava errado. Todo mundo sabia. E, infelizmente, o STF, quando julgou finalmente a ação que tinha ido para a mão da ministra da Rosa Weber, e os 11 ministros, por unanimidade, reconheceram a inconstitucionalidade aqui no Estado, infelizmente, eles não colocaram na súmula de que o Estado tinha que devolver os 6 bilhões. Porque o justo seria o Estado devolver esses 6 bilhões. Nós apresentamos uma PEC para que o Estado devolva isso gradativamente. A possibilidade da PEC passar na Assembleia é muito pequena, mas enfim. Mas aí, ano passado, olha só, o Estado foi obrigado a investir os 25%. Depois de 10 anos, 2021 foi o primeiro ano que o Estado teve que voltar a investir os 25%. Por isso que o Estado está reformando tanto a escola, por isso que o Estado deu aquele aumento para os professores no ano passado e tal, está fazendo esses acordos com os municípios para financiar a escola de tempo integral, graças a essa ação que nós fizemos. Então, assim, foi uma luta que eu lutei sozinho, mas que nós acabamos obtendo a vitória junto ao STF no final. Então, é disso que eu estou falando. Então, assim, quando a gente falava, os conselheiros do Tribunal de Contas chegavam a debochar de mim, dizendo que eu não entendia de educação, porque não sei mais o que, eles achavam que estavam certos. Agora estão fazendo um trabalho de pesquisa, agora, semana que vem, acho que vão chamar os prefeitos e o governo do Estado para assinar um acordo para melhorar as escolas e tal. Eles deveriam dizer, olha só, não foram vocês que contribuíram com o governo aí para desviar 6 bilhões de reais? Quer dizer, agora vocês são preocupados com a educação, depois de ter dado o aval para o governo desviar tanto dinheiro. Então, assim, são essas lutas que eu não me canso, assim, e outras tantas. Então, assim, e são lutas que não interessam ao governo, por isso que eu digo, não dá para você dizer assim, eu vou amenizar aqui, porque aí o governo vai melhorar, por exemplo, a questão dos DTs no Estado, que nós temos 63% dos professores são por designação temporária, ou o governo vai ampliar o tempo de planejamento dos professores que estão massacrados pelo excesso de trabalho. Então,
Eu quero negociar com o governo. Claro que a política é a arte da negociação. Agora, eu quero negociar coisas realmente de interesse da sociedade para a resolução de problemas. Eu não quero negociar coisinhas, entendeu? Coisas rasteiras, paroquianas e tal, ou benefício pessoal. Isso não me interessa mesmo. Então, esse tipo de negociação eu nunca vou fazer. Você acha que esse número de DTs é alto? Você acha que tem que ter mais DT ou mais concursado? O Espírito Santo ele é o recordista nacional em número de DTs na educação. É um absurdo sem tamanho. Eu não sei se você sabe como é que funciona um contrato de DT, né, por designação temporária. Ele termina 31 de dezembro. Então, assim, você imagina, a designação temporária é um tipo de contrato que, para mim, só a escravidão é um contrato pior. Porque ela não lhe dá garantia de nada. Um contratado de designação temporária não tem direito a fundo de garantia. O governo pode cessar esse contrato a hora que ele quiser e sem motivo aparente. Por exemplo, você é um professor DT. Vamos imaginar que eu queira romper o seu contrato ali até dia 31 de dezembro, mas eu não quero você mais. Eu soube que você anda criticando o governo, você anda questionando demais na escola e tal. Pô, olha, tchau, não preciso mais do seu trabalho. E há uma rotatividade, professor, muito grande nas escolas por conta disso. É horrível isso. As escolas não conseguem formar equipe. Uma empresa qualquer, uma empresa pequena qualquer, precisa formar equipe, né? Para que você tenha uma equipe coesa ali, dentro dos objetivos que você quer atingir. Imagina uma escola. Não se consegue dar continuidade, professores não conseguem criar afinidade com aquela comunidade escolar, porque ano que vem eles já estão em outra escola. Então, é óbvio que um Estado não pode dar concurso. Hoje nós temos mais de 10 mil DTs na educação. Você não pode dar um concurso para 10 mil. Mas, por exemplo, o governo acabou de dar um concurso. Abriu 800 vagas para o professor. 800 vagas dentro de um universo de mais de 10 mil profissionais. Isso é ridículo. Isso é só para o governo dar uma satisfação para o Tribunal de Contas e para o Ministério Público, porque nós já representamos várias vezes junto a esses órgãos para que eles cumpram a Constituição. Porque a Constituição diz que designação temporária só pode existir em 2 casos, em casos excepcionais e para trabalho temporário. O trabalho do professor do ensino regular, ele não se enquadra em nenhum desses 2 itens. Então todo mundo não sabe que é inconstitucional você manter esse número exorbitante de DTs? Todo mundo sabe e continua existindo. Você citou o Ministério Público aí, o Ministério Público gosta muito de você, né? Ah, sim, eles são apaixonados por mim. Então, assim, o Ministério Público aqui do Estado do Espírito Santo, assim, eu sempre elogiei muito o Ministério Público, eu acho que, assim, quando você olha na teoria, o Ministério Público é um órgão extremamente importante. Se o Ministério Público se ativesse aquilo que são as suas atividades constitucionais e de forma imparcial, o Ministério Público daria uma contribuição gigantesca para a sociedade. Eu não sei como são os outros em outros estados, mas o daqui do Espírito Santo ele deixa muito a desejar. E é especialista em perseguir desafetos. Então, desde que eu fiz uma crítica forte ao Ministério Público, desde essa época, o Ministério Público passou a apresentar denúncias contra mim, enfim. Se não me engano, essa crítica foi por causa do aumento do número de cargos comissionados, não foi isso? Foi. Foi um aumento de número de cargos comissionados que a Assembleia aprovou para o Ministério Público, não foi isso? Isso. Como é que aconteceu isso? Olha só, isso foi no ano de 2019, foi em julho de 2019. Um pouco antes dessa votação, o então procurador-geral foi lá na Assembleia levar o projeto da criação dos 300 cargos comissionados. Para o Ministério Público. Para o Ministério Público, alegando que haveria uma economia de não sei quantos milhões para o Ministério Público, porque eles estariam fechando, encerrando, extinguindo vários cargos do Ministério Público, cargos efetivos. E que haveria então não haveria aumento de gasto, haveria uma economia para o Ministério Público. Era próximo do recesso, assim, faltava uma semana para a gente entrar no recesso. E eu ponderei com ele que a gente deveria deixar para votar isso em agosto, de tal forma a analisar melhor o projeto, que estava muito em cima da hora e tal, não sei mais o quê. E aí ele disse que não, que o Ministério Público tinha pressa e tal, não sei mais o quê. A gente analisando o projeto, o que nós concluímos? Que não havia economia nenhuma, seria criado 300 cargos de livre nomeação para o Ministério Público. Eles poderiam nomear quem quisesse. Quem quisesse. E os cargos que eles estavam dizendo que estavam sendo extintos não estavam sendo ocupados.
Então, era uma economia em tese. Seria economia se todos aqueles cargos estivessem ocupados. Não Aí foi mandar todo mundo embora. E não foram, e não tinha gente ocupando aqueles cargos, porque há, na verdade, uma carência de promotores aqui no Estado. Né? Tem promotor respondendo por 2, 3, 4 comarcas, sei lá quantas. E aí, eles estavam extinguindo cargos que não estavam sendo ocupados, e nós chegamos à conclusão que haveria um aumento, agora eu não me lembro, mas haveria um aumento de gasto de aproximadamente 20, 26 milhões por ano, que ao invés de economia haveria um aumento de gasto. Nós votamos contra, e no dia que essa votação ocorreu, na Assembleia Legislativa já existia a questão de que deputados podem manter os seus assessores externos, ou seja, o assessor não precisa, o assessor bater do ponto, deputado, não precisa ele pode comprovar que ele está trabalhando. Ele pode ter assessor lá em Ecoporanga, em Domingos Martins, onde ele quiser. E havia uma denúncia, a Gazeta tinha publicado há pouco tempo, a denúncia do caso de um assessor de um deputado que estava há 4 meses em Rondônia e era assessor e não estava trabalhando, mas que o deputado não sabia disso. Então, como é que era feito o controle? Os próprios assessores diziam assim, tal dia eu fiz isso, e uma vez por mês eles tinham que entregar um relatório das suas atividades, que era um controle muito frágil. O Ministério Público vivia perturbando a Assembleia de que ela precisava aumentar o rigor no controle desses funcionários externos. No dia que este projeto do Ministério Público foi votado um projeto de resolução da mesa diretora da Assembleia extinguindo qualquer controle para os assessores externos, ou seja, aprovado aquele projeto de resolução, os assessores externos não teriam controle nenhum, nem mesmo essa folhinha que já não valia nada. Você considera que isso foi uma troca? Então, uma negociação política. Eu nem usei o termo troca. Eu dei uma entrevista numa emissora de TV no dia seguinte e eu disse que aquilo parecia uma troca de gentileza. Olha só, tem um ditado, né, da época do Império Romano que diz que não basta que a mulher de César seja honesta. Ela tem que parecer honesta. E o que ficou parecendo aquilo? Porque se uma coisa que o Ministério Público vivia batendo, que era para ser aprimorado, foi extinguido. Então, a partir desse dia começou a perseguição. Então, logo depois, o procurador-geral daquela época deu uma entrevista dizendo que na hora que eu tinha quebrado o decoro parlamentar, que na hora certa eu ia, tipo assim... Ele não usou essas consequências. Ele não usou essa expressão, mas foi porque quase seu isso. Tá guardado. Exatamente, foi quase isso que ele usou. E não tardou para começar essa questão toda de me acusar de usar assessor. Aí veio uma acusação formal, né? Você respondeu um processo, ou está respondendo ainda, um processo de usar um assessor em benefício próprio, sem ser que foi um advogado, um caso que um caso de uma ação que o advogado, que era funcionário do seu gabinete, teria sido usado para uma causa pessoal. Eu tinha um assessor jurídico no gabinete nessa época e ele tinha entrado com 3 ações, na verdade, e todas as ações do meu mandato, nada pessoal. Uma ação era de uma fake news, que uma pessoa, até o ex-presidente da Prodeste, que tinha sido o autor, que até hoje está parado no Ministério Público. Identificou ele como autor? Sim. A ação identificou como autor. O delegado, a Polícia Civil fez um trabalho excelente de investigação. Isso foi na época da eleição para a prefeitura? Pouco antes da eleição para a prefeitura? Não, isso foi bem antes. Antes. Isso foi quase, acho que no começo do meu mandato, quase. Porque teve uma enxurrada de fake news com o seu nome, não teve? Não teve não. Foi assim, foi essa mesmo. Assim. Só essa? Não, teve um e outro caso depois, mas muito pouco, assim. A questão maior foi essa, que ele dizia que, essa era uma coisa tão idiota, dizia que eu ia apresentar um projeto para proibir o uso da Bíblia em espaços públicos, alguma coisa assim. E aí, uma ação era essa. Uma ação era essa. Quer dizer, que tinha a ver, e o delegado usa o tempo inteiro, né, fake news contra o deputado Magés, que está lá no coisa, né, o cara fala, o deputado Sérgio Magés, ele está falando do cidadão Sérgio Magés. E aí, o Ministério Público pega isso e o promotor que pega isso, ele troca aonde o delegado tinha colocado deputado Sérgio Magés, ele passa a usar o tempo inteiro cidadão Sérgio Magés. E aí... para poder enquadrar no que ele queria. Exatamente. E aí nós tínhamos também entrado com mais 2 outras ações. A outra era que o Estado tinha dado um concurso, aberto um concurso para deter, e nós tínhamos entrado com uma ação no TJ para ele
cancelar isso e obrigar o Estado a dar um concurso. Aonde é que está interesse pessoal nisso? Se eu não estava fazendo concurso, se não existia, eu estava pensando na questão coletiva. E um outro que tinha sido aprovado um projeto meu na Assembleia, que era para que as votações dos deputados fossem colocadas no painel de transparência da Assembleia. Uhum. E aí houve lá eles enxertaram uma emenda no meu projeto que não tinha nada a ver com o meu projeto. Era uma emenda do líder do governo dizendo que quando houvesse uma iniciativa para a CPI e que já tivesse sido protocolado, que o deputado teria direito de tirar o nome mesmo depois de protocolado. Uhum. Por quê? Porque um deputado tinha conseguido 10 assinaturas para abrir uma CPI para investigar a Cezam. E o governo estava maluco com isso. E o deputado já tinha protocolado. Então, pelo regimento, já estava lá, a assinatura de todo mundo. Então, eles foram lá, enfiaram aquilo no meio do meu projeto, que não tinha nada a ver, para conseguir fazer com que um deputado tirasse a assinatura e aquilo não fosse em frente. Uhum. Então, nós entramos com uma ação no Tribunal de Justiça para cancelar aquela votação em função disso. Então, assim, nenhuma das 3 ações tinha nada a ver com questões pessoais. Para você enxergar a questão pessoal ali, você tem que fazer uma manobra gigantesca. Então, qualquer pessoa do mundo jurídico que você apresentava isso, as pessoas diziam, gente, não tem lógica essa acusação. Aí, primeiro, eles fizeram uma denúncia na Justiça Comum, na Vara Civil, dessa questão. Uhum. Me acusando de improbidade administrativa, etc., dizendo que, por ter usado o meu assessor jurídico, eu não paguei advogado particular e por isso eu teria economizado não sei quantos mil. Então, assim, eles passam dessa ideia, entendeu? De quanto eu enriqueci porque eu não usei um advogado particular. Aí, não satisfeito, o que eles fazem? Aí, assim, eu vou à tribuna da Assembleia e faço um discurso desancando o Ministério Público em função disso. E é curiosíssimo quando você pega a tramitação. Eles fazem uma ação aí me acusando de peculato e enriquecimento ilícito, que é na esfera criminal. Aí eles fazem uma mesma denúncia dessa mesma acusação no Tribunal de Justiça. Só que no Tribunal de Justiça, por unanimidade, os desembargadores rejeitaram a denúncia. Mas essa na civil está parada, está lá parada. Eu estou pagando advogado e tal o tempo inteiro. E agora você está pagando advogado particular para isso? Há mais de um ano que eu estou pagando, porque essa denúncia na Vara Civil, ela foi feita em maio, 2 anos já estou pagando advogado. Ela foi feita em maio de 2020. Maio de 2020, vai fazer 2 anos agora que eu estou pagando advogado. Estou pagando advogado duplamente, são os mesmos advogados, mas eu estou pagando pelo trabalho nos 2 processos. Uhum. É que ainda continuo pagando os advogados porque tem um prazo, né, para o Ministério Público recorrer disso e tal, enfim. Então, é uma loucura. E, curiosamente, lá na Assembleia, tem pelo menos 10 deputados que usaram assessores jurídicos, alguns em casos pessoais mesmo, que o cara recorreu sobre duplicidade de pagamento de conta e não sei mais o quê, e este mesmo promotor não denunciou nenhum até agora. E ainda houve um caso do deputado que o assessor dele tinha 4 meses que não trabalhava, e aí o deputado justificou que ele não tinha como saber que esse cara não estava trabalhando. E este mesmo promotor que não aceitou nenhum argumento nosso sobre os nossos processos, este mesmo promotor, olha só que angelical, ele aceitou o argumento do deputado e dizer, olha, assim, eu não posso sofrer nenhuma penalização porque eu não podia saber que ele não estava trabalhando. Ora, se um deputado não sabe que tem 4 meses que um assessor seu não está trabalhando, quem vai saber? Então, olha só a loucura que é isso. Então, assim, é uma forma quase que inacreditável, né, de perseguição e de uma perseguição assim, escancarada. Assim, parece que o Ministério Público não faz muita questão porque assim, chamar o mundo jurídico de tapado
achar que alguém vai acreditar que isso está sendo feito porque o Ministério Público realmente acredita no que está fazendo e que eu realmente sou culpado, e que eu enriqueci, que eu cometi crime de peculato e crime de improbidade administrativa. É a coisa mais doida do mundo. Mas isso não enche o saco, não? Não dá vontade de você falar assim, não quero mais isso, não. Eu quero ir embora para casa, eu quero voltar da aula. Olha só, muitas vezes isso me passa pela cabeça, mas é isso que essas pessoas esperam. Mas eu vou continuar. Eu vou continuar aqui, eu vou continuar fazendo as coisas certas, pode processar de novo, pode denunciar novamente, eu vou continuar aqui e vou continuar denunciando, e vou continuar criticando, e vou continuando fazer o meu papel. E eu espero que o Tribunal de Contas faça o seu papel, que o governo faça o seu papel, que o Ministério Público faça o seu papel, que o Judiciário faça o seu papel, de forma republicana. E não de forma pequena e rasteira. Todo mundo de forma republicana, constitucional, né? Sem personalismos, né? E coisas que o valham. Isso não afeta a sua vida pessoal? Você não sente isso na vida muito. pessoal? Olha só, quando veio essa primeira denúncia do Ministério Público, tinha menos de um mês, porque eu perdi minha cunhada de Covid. Ela foi a primeira pessoa a morrer de Covid lá em Santa Maria de Jetibá. E foi um baque para a nossa família, que minha família, assim, o meu núcleo familiar é muito pequeno, né? Eu só tenho um irmão. E a minha cunhada, ela era quase como se fosse uma irmã, assim, a gente foi amigo de infância, ela e meu irmão, eles moravam do lado da casa da minha mãe. Ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela. Era, assim, não é demagogia, era praticamente uma irmã para mim. Então aquilo foi um baque para nós, meus pais ficaram muito mal, e aí eu não podia ficar ainda em Santa Maria por medo da pandemia, não tinha vacina ainda, enfim. E aquilo foi um baque, assim, eu estava muito chocado com aquilo e tentando dar uma força para minha família, para meus pais, mesmo à distância. Meu irmão ficou numa situação complicada também, porque ele tem restaurante fechado, enfim, aquela coisa toda. E aí, assim, não tinha um mês que isso tinha acontecido quando eles fizeram a primeira denúncia. E assim, eu tenho a impressão que aquilo foi feito propositalmente, porque assim, jornais publicaram, né, que minha cunhada tinha falecido e tal, e que aquilo foi feito de uma forma proposital, não sei. E é angustiante você ver que assim, ser injustiçado dessa forma, um órgão tão importante, que custa tão caro para a sociedade e tal, fazer esse tipo de coisa e fechar os olhos para tantas outras coisas que deveriam estar sendo investigadas. Então, assim, isso dá um desânimo e me deixa mal e perdi sono, noites de sono às vezes, né, pensando nisso e refletindo sobre isso, mas, ao mesmo tempo, eu chego à conclusão que é isso que tem que me fortalecer para continuar. Porque se eu estou incomodando dessa forma é porque eu estou no caminho certo. E o que sua família acha disso? Dessa sua postura, dessa combatividade? Eles acompanham o seu... Acompanho mais ou menos. Assim, meu irmão, meus sobrinhos, obviamente, acompanham mais e tal. Meus pais já são mais idosos, eles acompanham menos. E algumas coisas eu nem conto para eles, nem converso com eles sobre isso. Minha mãe é uma pessoa muito ansiosa e depois que minha cunhada morreu, principalmente, ela ficou muito mal. Ela ainda não está bem em relação a isso e ela tem outros problemas de saúde também. Então tem determinadas coisas que eu evito até de comentar com eles, de conversar com eles para preservá-los, né? Mas aí às vezes minha mãe vê no jornal e ela quer saber, aí eu explico, mas amenizo a situação e tal, porque eu não quero que eles sofram com isso, né? Mas muitos amigos, né, têm se preocupado muito com isso e acompanham e me dão força. Ex-alunos, eu tenho uma quantidade imensa de ex-alunos, né, que são advogados, que são juízes, que são promotores também e tal, e que... São pessoas que te conhecem, né? Que me conhecem, que sabem perfeitamente, né, que... Imagina, você imagina assim, é tão óbvio pelo meu trabalho, cara, eu só tenho hoje só 7 assessores, quer dizer, eu podia ter 19, então assim, eu economizo uma quantidade imensa de dinheiro anualmente, então por que é que eu ia querer usar um funcionário meu para uma questão pessoal, né? Se fosse isso, então eu ia ter 3, 4, 5 assessores jurídicos lá e tal, e ia fazer outras coisas que muita gente por aí faz, né, e que o Ministério Público se finge de cego e tal, mas assim, até a minha conduta já diz tudo. Até um dos desembargadores, na hora de votar lá pela rejeição dessa denúncia, pontua essas questões, né, de que as pessoas podem discordar e criticar e tal, mas que tem que ser reconhecido esse trabalho
né, idôneo e probo que eu faço. É difícil, mas ao mesmo tempo, como eu falei, isso também acaba me dando estímulo para persistir, entendeu? Para persistir e não fazer o que essas pessoas esperam que eu faça, porque o que elas esperam realmente é isso, que eu desista, que eu desanime, que eu não faça mais, né? São 7 anos de Assembleia, né? 7 anos. Você fez amigos na Assembleia? É o 8º, né? Esse. Estamos entrando no 8º, né? Estamos entrando no 8º. Sétimo pro 8º. Quando terminar o ano vão ser 8 anos. Isso. É 7 anos. Você fez amizades na Assembleia? Você tem amigos na Assembleia? Não. Assim, olha só. A minha relação com os meus colegas, com a maioria deles, é muito boa, né? Eu tenho uma relação cordial com a maioria. Uma relação de respeito muito grande, mas é uma relação em grande parte institucional. Porque são colegas de são trabalho. Colegas, exatamente. Porque amigo é outra coisa, né? Amigo são pessoas que... Mas é inevitável você ficar 7, 8 anos num ambiente sem fazer amizades. É por isso que eu estou te perguntando. E você tem essa característica de ter um trabalho isolado. É você que faz o trabalho, né? Você não tem um grupo, não tem o grupo do Majeski. E assim, eu fico também observando lá na Assembleia e eu não sei se lá tem alguém que tem amigo, não, também. Assim, eu não sei se é só o meu caso, porque eu não percebo também que eu percebo que as pessoas são aliadas ali, muita gente é aliada, fulano é aliado de fulano, cicrano e tal, mas eu não sei até que ponto são amigos, porque para mim amizade, assim, é aquela pessoa que partilha também da sua vida pessoal, que frequenta a sua casa, você frequenta a casa dela, que você partilha os seus problemas, de toda a ordem e tal, né, os seus momentos de alegria. Eu acho que amizade é isso. Eu não tenho muitos amigos, assim, eu tenho um grupo de amigos relativamente seleto, eu conheço muita gente, mas eu não tenho um grande número de amigos, mas eu acho que é suficiente, assim, né? E são bons amigos, aqueles amigos que você pode contar a qualquer hora e tal, e pode contar com eles sempre. Ninguém da Assembleia. Mas na Assembleia, não. Assim, na Assembleia... Não, eu tô te falando porque eu trabalhei na TV Assembleia, né? Eu fiz bons amigos na TV Assembleia. Assim, e trabalhei pouco tempo, trabalhei 1 ano e pouco. Como eu falei, eu tenho uma relação de respeito, uma relação cordial com todos os deputados, mas de amizade não. Assim, de amizade não tem. Não iria no churrasco de ninguém da Assembleia? Não, olha só, eu nunca fui convidado. Eu nunca fui convidado para isso. Mas também nunca convidou, né? Também nunca convidei, assim. Logo quando eu entrei na Assembleia, eu fiz 50 anos. Então, eu fiz uma festa de 50 anos. E, naquela época, eu convidei 2 deputadas para o meu aniversário. Mas era também muito no começo do mandato, enfim. Elas foram? Foram e depois até causou ciúmes em alguns deputados que chegaram a citar. Tem muito isso, não tem? Você vê isso? Chegaram a citar isso lá na Assembleia, em discurso. Mas mesmo assim não tem relação de amizade mesmo, não. E você vê essa coisa de ciúmes, de um olhar o que o outro está fazendo, você percebe isso? Porque eu acho que você é um cara muito de fora, assim, olhando para a Assembleia, né? Embora você seja um deputado, você é um cara muito de fora, olhando o ambiente da Assembleia, como as coisas funcionam na Assembleia. Você percebe esses movimentos assim? Olha só. De ciúme, de comportamento, você já conhece como é que as pessoas vão agir pelo comportamento delas? Então, esse tempo que assim, mudou, né? Não são os mesmos deputados desde 2015. Na eleição de 2018 mudou 50%, mas tem muita gente que está ali desde do começo. Então, assim, você já conhece o comportamento de algumas pessoas, né? Você já sabe como elas fazem, como elas agem, o que elas falam, enfim, você já sabe. Assim, eu noto, às vezes, entre alguns deputados, sobretudo aqueles que são da base aliada, entre eles parece que existe uma disputa, às vezes, assim, entre aquilo que o governo está fazendo para você, mas não está fazendo para ele. Eu presenciei já discussões entre deputados, porque, assim, o deputado tinha um vereador lá não sei aonde que era aliado, e o outro foi lá e tomou o vereador dele, ou que o prefeito da Gione, não sei aonde, aí o outro deputado foi lá e comprou o prefeito, e não sei mais o que. Assim, isso eu já vi muitas vezes lá na Assembleia, mas assim, entre eles por causa dessas disputas, assim. E agora, assim, no ano de eleição, isso tende a aflorar. Só que agora também, nesses últimos tempos, com essa questão virtual, tem gente que não está botando o pé lá na Assembleia. Então, assim, também é uma outra época, né? Assim, você não vê mais os deputados todos os dias. Você vem de 2 anos aí, né? Exatamente. Então, é raro o dia, assim,
que você vê uma quantidade significativa de deputados lá na Assembleia. Vê quando um dia, por exemplo, que ele sabe que vai ter muita plateia lá, que dá para fazer um showzinho e tal, aí comparece um número maior. Isso não é um motivo também para você falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Então, como eu estou falando, às vezes eu fico olhando também determinados discursos, determinadas ações, determinadas posturas, né, de alguns deputados. Ontem eu acabei me estressando, enfim, e as pessoas acabam tentando te tirar do sério e tal. Porque o objetivo é esse. Né? Mas como eu volto a dizer, é isso que as pessoas esperam, né? Assim, que você desista. Então, assim, é teimosia, eu vou persistir. E assim, as pessoas às vezes falam assim, mas Jéssica, mas assim, essas suas ações, essa sua conduta, essa sua forma de lidar com a política e tal, você espera chegar onde? Eu não sei. Porque assim, aquilo que vai resultar disso, e se vai resultar, e o resultado disso, não sei. Você às vezes planta hoje e não é você que vai colher. Então, assim, eu estou abrindo caminhos, por exemplo, essa questão de fazer processo seletivo. Depois que eu fiz, você vê que de vez em quando tem políticos fazendo. Eu vi vereadores fazendo isso e tal. Então, assim, de repente não é que uma mudançazinha aqui ia colar, porque essas mudanças que nós precisamos no mundo político, elas não ocorrerão em 4 anos. E não sou eu sozinho, só as minhas ações que vão resultar nessas mudanças. Mas é aquilo que eu sempre falava para os meus alunos, se você fizer a sua parte, que às vezes meus alunos perguntavam assim, professor, mas diante disso, assim, o que eu posso fazer? Eu dizia para eles, olha só, se você fizer bem a sua parte, já é um bom começo. Se você fizer aquilo que está dentro da sua possibilidade e fizer bem feito, já é um bom começo. Então, assim, é nisso que eu acredito, né? E persistir pela teimosia. A gente vê um movimento muito grande do envolvimento de igrejas com a política. Uhum. Você é um cara religioso. Sou. Tem uma família religiosa. Uhum. Como é que você encara isso? Como é que você vê essa coisa da igreja influenciando na política, políticos usando a igreja? Como é que você vê isso? Então, olha só, eu sou católico praticante, mas eu não misturo igreja com religião. Essas duas coisas precisam estar separadas. A história da humanidade mostra que todas as vezes que se mistura Estado e religião, isso não é bom. É só você olhar a questão do Irã, por exemplo, né? Que não são cristãos, uma teocracia. Mas é uma teocracia. E ao longo da história da humanidade, não são poucos os episódios entre a questão de mistura de Estado com religião muito ruim. Então, assim, uma das maiores conquistas, a meu ver, da história da humanidade foi separar a igreja do Estado. Mas qual é o limite? Qual é o limite disso? Porque a gente vê representantes de religiões fazem parte da sociedade também, né? Fazem parte da sociedade, só que assim... E brigam pelos interesses deles também, né? Então, só que você não pode representar interesses religiosos. Você, a partir do momento que você entra no mundo da política, você está entrando no mundo da Constituição, você não está entrando no mundo da Bíblia. Então, a partir do momento que eu sou deputado, eu não defendo a Bíblia, eu defendo a Constituição, independente do que minha igreja, do que eu ou do que a Bíblia prega. Porque se eu quiser defender exclusivamente os interesses religiosos e bíblicos, eu tenho que ser pastor, eu tenho que ser padre, eu tenho que ser religioso, o meu campo de atuação é lá. Se eu quiser ir para o Congresso Nacional, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara de Vereadores, eu defendo as leis e a Constituição. Porque o Estado, ainda que há uma confusão, né, do que a própria Constituição diz sobre a laicidade do Estado, mas eu não posso, de forma nenhuma, imagine que se eu for um senador, ou se eu for... Uma vez eu vi, tinha um senador aqui do Espírito Santo, discursando no Senado, então ele dizia assim numa parte do discurso, porque para mim nada está acima da Bíblia. Aquele discurso dentro de uma igreja, ele é altamente compreensível. Na minha vida pessoal, eu posso dizer assim, olha, na vida pessoal do Sérgio Majeski, nada está acima da Bíblia. Na minha vida pessoal. Na minha vida política, na minha vida de político, na minha vida de deputado, nada está acima da Constituição. Porque não tem conflito nessas duas coisas? Porque quando eu assumi o meu mandato, eu não jurei perante a Constituição,
de cumprir o meu mandato de acordo com a Constituição, não foi de acordo com a Bíblia. Então, essas coisas precisam estar separadas. E não é razoável que você tenha uma bancada religiosa no Congresso Nacional, uma bancada evangélica ou católica, ou seja lá de quê. Por quê? Porque ali você tem que esquecer. Aí que entra o conceito, talvez, e eu tenho pensado muito sobre isso, o que é ser republicano? O que é o republicanismo? É você colocar os interesses da coletividade acima dos seus interesses e das suas crenças pessoais. Então, na hora de votar um projeto, na hora de apoiar isso ou aquilo, eu não posso levar em consideração aquilo que são as minhas crenças pessoais, mas aquilo que é o direito coletivo, aquilo que é o direito do cidadão, aquilo que é o direito da maioria ou o direito da minoria, que tem o mesmo direito da maioria. E para isso, eu não posso levar em consideração os meus preceitos religiosos. Então, assim, às vezes as pessoas misturam essas coisas e eu acho, assim, mesmo como religioso, por exemplo, todos os dias na Assembleia Legislativa se lê um versículo bíblico. Eu acho que não tem tanto problema que se leia um versículo bíblico ali. Mas, assim, também todo dia deveria se ler um parágrafo da Constituição, para lembrar aos deputados por que eles estão ali e quais são as nossas funções, né? Então, assim, eu não misturo nunca uma coisa e outra, tá? Eu sou, como eu disse, sou católico praticante, participo como leigo na minha paróquia, participo também na Igreja do Carmo, que não é uma igreja que faz parte efetivamente da paróquia, né, da catedral, mas... A Igreja do Carmo na Cidade Alta? Na Cidade Alta. Uhum. Porque a Igreja do Carmo hoje ela atende mais a ordem Milicianos de Cristo, né? Então tem missa aberta ao público e tal, todos os dias, aos domingos e tal, mas ela não está subordinada, aquela igreja não está subordinada à paróquia propriamente dita. Está subordinada à arquidiocese também, mas não à paróquia. Ela não faz, ela está no território da paróquia, mas ela não é uma comunidade da paróquia. E qual é o seu pensamento sobre essas pautas que são permeadas muito por pensamentos religiosos? Por exemplo, pautas relacionadas ao movimento LGBTQIA+, pautas relacionadas a minorias, pautas relacionadas a costumes, principalmente em escolas, que a gente tem aí algumas discussões calorosas em escolas sobre o tratamento que se dá a jovens e adolescentes que se identificam com outros gêneros, por exemplo. A gente tem essa discussão. Aí a gente tem as discussões passadas que você viveu de kit gay, de a mamadeira, tal, mamadeira fatídica e não sei o quê. Como é que você se posiciona em relação a essas discussões? Olha só, eu acho que nada é pior do que a desinformação. Nada. Então, assim, uma boa parte da população, por exemplo, você me falou uma coisa dentro da sua visão e eu passo a discursar e argumentar as coisas a partir do que você me falou, ou de um videozinho de 2 minutos que eu vi, ou eu vi um negócio acontecendo lá que alguém filmou numa escola ou num lugar e eu passo a achar que em todas as escolas está se fazendo aquilo, que todo mundo está falando aquilo e não é verdadeiro. Então, nessas questões, há muita desinformação. Então, assim, as pessoas vão atrás de um discurso radical sobre um assunto qualquer, seja a união civil de homossexuais, de pessoas do mesmo sexo, seja qualquer outro tipo de questão. Então, assim, eu acho que o grande problema nosso é a desinformação. E aí as pessoas se aproveitam para fazer disso uma causa. Então, assim, hoje se perde um tempo gigantesco com essas questões comportamentais, como se isso fossem questões importantes. Assim, olha só, vamos perder nosso tempo falando da qualidade da educação, vamos perder nosso tempo para resolver o problema da segurança, vamos perder o nosso tempo para reduzir a pobreza, etc, etc. E aí se toma como causa de governo questões comportamentais, de ordem pessoal, de fórum íntimo, que não é você que decide, que não é uma lei que decide, são as pessoas que decidem. E não é o governo que estabelece como as pessoas vão se comportar ou não. Se uma pessoa quer viver com outra pessoa do mesmo sexo, se uma pessoa que nasceu com o sexo masculino quer
se portar como uma pessoa do sexo feminino, se a pessoa é trans, etc. Essas questões são questões de Estado. Agora, o direito dessas pessoas tem que ser preservado. Então, assim, da mesma forma que eu quero os meus direitos preservados, eu quero os seus também. Uma vez eu estava vendo, eu cito às vezes isso como exemplo, eu estava vendo uma matéria no jornal, num telejornal, e estava mostrando que lá em Portugal estava havendo um plebiscito, isso foi uns 10 anos, um plebiscito em que as pessoas foram convocadas para dizer se elas eram favoráveis ou não à união civil de pessoas do mesmo sexo. Porque, assim, eu prefiro usar esse termo do que usar casamento gay, porque quando você há casamento, as pessoas acham que a lei vai obrigar as pessoas, as igrejas a casar os gays. Quando nós estamos falando da área civil, nós estamos falando de lei. Estamos falando de direito. Nós estamos falando de direito, nós não estamos falando de questões religiosas. Então, lá em Portugal, a jornalista fazia uma matéria nas ruas, era o dia da votação, e entrevistava as pessoas. Como é que você votou? Você é contra? Você é a favor? Então, assim, ela foi entrevistar uma senhora que ela diz assim, ela pergunta assim, aqui, como é que a senhora votou? A senhora votou contra ou a favor? Aí ela falou assim, eu votei a favor da união civil das pessoas, mas eu sou contra. Aí a jornalista pergunta assim, mas como a senhora vota a favor e a senhora é contra? Aí ela explicou, olha só, eu sou católica, eu acho que a união deve se dar entre um homem e uma mulher, etc, etc. Mas, ao mesmo tempo, como cidadã, eu quero que as pessoas tenham os seus direitos, assim como eu quero ter os meus. Então, eu votei para garantir o direito a essas pessoas. Eu não votei dizendo que eu concordo com isso. Então, assim, é um grau de maturidade republicana gigantesca. Por quê? Porque eu não estou levando em consideração aquilo que eu, pessoalmente, acredito, de acordo com os meus critérios sociológicos, religiosos, filosóficos, espirituais, ou seja lá de que motivo for. Eu estou levando em consideração o fato de que eu quero garantir o direito a uma pessoa que não vai ferir o direito das outras, porque ao te dar esse direito, eu não estou tirando o direito de absolutamente ninguém. Então, claro que é um grau de maturidade republicana e de cidadania, etc., difícil de ser alcançado. O radicalismo dos discursos e a desinformação e as mentiras em torno de tudo isso acabam prejudicando ainda mais um debate mais sincero, um debate honesto, com uma honestidade intelectual que todas essas questões polêmicas merecem. E então, assim, eu acho muito ruim. Uma vez eu vi um texto de um pastor muito interessante que ele diz assim, Deus que me livre de um país evangélico. Então, assim, Deus que me livre de um país evangélico, Deus que me livre de um país umbandista, Deus que me livre de um país católico, porque tem que caber, numa democracia tem que caber todo mundo. Tem que caber os católicos, os umbandistas, os evangélicos, os ateus, tem que caber todo mundo. E a democracia, em lugar nenhum do mundo, a democracia é uma coisa... assim, a sociedade é extremamente apaziguada, todo mundo concorda, todo mundo se respeita. A democracia, ela tem isso mesmo, debates constantes, as pessoas tentando encontrar caminhos e tal, muitas vezes fervilhando de debates, mas isso tem que se dar no campo do respeito e aonde esses debates têm que se dar mesmo. Nós não podemos transferir de um lugar para o outro e nem fazer de questões comportamentais questões de Estado, como tenta se fazer no Brasil. Você acha que existe alguma possibilidade de um dia o Brasil ter esse nível de maturidade dessa portuguesa aí? Olha só, é por isso que eu luto tanto pela educação. As pessoas, assim, porque às vezes as pessoas falam, sua bandeira é a educação. Eu não gosto desse termo bandeira. Eu acho que isso parece uma coisa fragmentada, segmentada, não sei. Então, assim, eu gosto de causa. Então, a minha causa é a educação, porque eu acho que a educação é capaz disso. A boa educação, ela é capaz disso. É um processo lento. É um processo lento. E precisa estar no trilho. Você acha que a gente está no trilho? Nós estamos muito atrasados em relação a tudo, né? Então, assim, às vezes eu fico pensando em relação a essas questões comportamentais, né? Que causam esse debate e todo mundo e todo mundo se xinga e não sei mais o quê. Na Holanda, na Dinamarca, olha só, você gostaria de morar na Dinamarca? Eu? Talvez. Todo mundo gostaria, porque, olha só,
Talvez não, mas você gostaria de ter o padrão de vida que tem na Dinamarca, que tem um dinamarquês, um sueco. Então, assim, os caras já resolveram isso há 30, 40 anos atrás. Ninguém fala, mas ninguém discute mais esse negócio de união civil de pessoas do mesmo sexo, adoção por pessoas do mesmo sexo. Ninguém mais discute, isso está resolvido. E no que isso afetou a sociedade como um todo? O que isso afetou a criação das crianças? O que isso afetou o casamento entre os héteros e tal? Absolutamente nada. O país seguiu a sua vida. Há 30 anos atrás, a Holanda e a Dinamarca aprovaram a união civil de pessoas humanas. E os países continuaram países de muita paz, prosperando, as pessoas com excelente qualidade de vida, um índice baixíssimo de violência e tal, que nos causa inveja. Então, é disso que eu estou falando. Então, assim, a educação ela é capaz disso. Mas nós estamos muito atrasados no nosso processo educacional. Né? E assim, quando você fala da educação, a educação tem 3 grandes norteadores, né? Que é formar para a cidadania, preparar para o mundo do trabalho e preparar para a continuação dos estudos. Ela não faz bem nenhuma dessas 3 coisas. Agora, aí eu pegando a questão da cidadania. Como é difícil você formar cidadãos completos num país onde aquilo que está errado parece que é o certo. E que todo mundo acha que é possível você infringir a norma, a lei, a regra, sem ser punido. E aí você espera que a escola dê conta, quando o mundo lá fora está falando o contrário para o jovem, para a criança, para o adolescente, que o discurso do professor, o trabalho do professor seja capaz de formar. Então, assim, esses cidadãos, e a educação, a Constituição também diz isso, que a educação ela é responsabilidade do Estado, da família, com a participação da sociedade. E como a sociedade tem participado nessa formação dos nossos jovens? Ela não tem participado em nada, ela só tem dado péssimos exemplos. E mesmo às vezes, eu dizia isso muitas vezes na sala de aula, né, assim, e que exemplos as famílias dão dentro das suas casas para formar um bom cidadão? Assim, que tipo de discurso, que tipo de conversa os jovens e as crianças ouvem? Que tipo de comportamento as crianças e os jovens observam dos seus pais, dos seus parentes, das pessoas que as rodeiam? É um comportamento exemplar, realmente, que faça com que esse menino seja futuramente um bom cidadão? Ou esse comportamento, essa forma de conduta também, né, que as crianças convivem todos os dias, é uma forma que vai deturpando o próprio caráter desses jovens e dessas crianças. Então, assim, é uma coisa a longo prazo. Eu não acredito em uma grande transformação da sociedade brasileira em curto espaço de tempo, mas eu acredito que ela seja possível. Mas ela só será possível a partir do momento que toda a sociedade acreditar de fato na educação e participar desse processo, porque isso não é fácil de ser feito. E a educação ela não é um valor para toda a sociedade. Então, assim, quando você pensa assim, por que as crianças... Todo mundo não fala que a educação é importante? Então, você tem que estudar porque isso é muito importante. Você tem que estudar. Mas por que é importante? A maioria das pessoas vão responder assim, para você ter um futuro melhor, para você ter um emprego melhor, para você passar no vestibular. Então, assim, a crença na educação, ela quase sempre tem um viés de utilitarismo. Eu estudo para conseguir um emprego melhor, eu estudo para passar no vestibular, eu estudo para me dar bem no Enem, né? Então, assim, raramente, eu estudo para ser uma pessoa muito melhor. Eu estudo para fazer a diferença na sociedade. Se eu estudar bem, então, assim, além de eu poder, claro que está incluído nessa questão de você poder, né, ter um emprego melhor, você poder ter uma vida melhor futuramente, claro que isso também faz parte. Mas, assim, a questão de ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, eu estou estudando porque eu quero ser um cidadão melhor. Nós estamos formados nos últimos anos no Brasil, apesar de todas as deficiências na nossa educação, nós temos formado cada vez mais médicos, mais advogados, mais jornalistas, mais professores, mais engenheiros, mais arquitetos, mais não sei o quê. Mas nós não temos conseguido formar ao mesmo tempo bons cidadãos. Então eu formo um bom médico, mas eu não formo um bom cidadão. Eu formo um bom engenheiro, mas eu não formo um bom cidadão. Porque ser cidadão é algo muito mais complexo do que ser meramente um bom profissional em alguma coisa, né? O bom cidadão, ele faz diferença, né? no âmbito, pelo menos no lugar que ele mora. Né? Bom que você falou isso, porque você está numa posição, como parlamentar, muito de fiscalização, discurso, criação de leis e tal. Mas você não é um executivo, você não consegue executar
ideias, por exemplo, para melhorar a educação, na prática, né? Na ponta da linha. Não tem a chave do cofre, né? Não tem, mas quando o governador ganhou, o governador Casagrande ganhou, o seu nome foi levantado como um possível secretário de educação. Você teve convite, como é que você acha que você, com essa postura que você tem, como é que você acha que você lidaria com um cargo executivo? Olha só, na verdade nunca me foi oferecido o cargo de secretário da Educação. O Casagrande me chamou no começo do governo dele e perguntou se havia, de minha parte, algum interesse de ir para o governo, de trabalhar no governo. Obviamente, ele estava falando de alguma secretaria. E, obviamente, a secretaria com mais afinidade então, com você mas ele não mencionou. Eu disse o seguinte, eu falei assim, governador, interesse de fato eu não tenho, até porque eu sempre penso assim, se uma pessoa votou, e nesse caso eu tinha sido o deputado mais votado, a pessoa não votou em mim para eu ser secretário, ela votou para eu ser deputado. Então, ainda que, por exemplo, uma parte dos professores eu gostar, talvez, de que eu fosse o secretário da Educação, mas uma boa parte dos meus eleitores iam ficar decepcionados. Eles dizer, olha, que história é essa? Eu votei em você para você exercer seu cargo, não votei em você para você ser secretário. Mas você não acha que você poderia realizar mais sendo secretário? Mas deixa eu terminar. Tá bom, desculpa. Olha só. Então eu disse assim para ele, olha, o que eu posso pensar, e assim que eu teria alguma afinidade, que talvez eu pudesse pensar nessa possibilidade, é na Secretaria de Educação. Mas com uma condição, governador, que eu tivesse autonomia. Nunca mais ele trocou no assunto. Porque, obviamente, para ser secretário de Educação, para obedecer o governo, ou para fazer uma coisinha aqui, outra ali, não. Nós temos um plano nacional e um plano estadual em vigor, com metas fundamentais para você ter uma evolução na educação. Termina agora o prazo, já em 2024, 2025 termina, nós já estamos quase terminando a vigência desse plano, que ele tem vigência de 10 anos. Nenhuma meta praticamente foi perseguida de fato ali. Então, assim, nós não precisamos reinventar a roda na educação. Todo mundo sabe o que precisa ser feito na educação para a gente dar uma guinada significativa. Mas ninguém quer fazer. Então, assim, vamos perseguir essas metas. E ninguém perseguiu, nem os prefeitos, nem o governador, nem o presidente. Ninguém perseguiu essas metas. E aí a gente fica inventando coisas para mascarar a realidade. Ah, mas o governo criou um ensino de tempo integral e tal. Balela. Se você não resolver aqueles problemas que são estruturais, porque o nosso problema na educação não é de projeto, ele é de ordem estrutural, ou você resolve esses problemas... O que significa isso? O que significa? Falta de escola? A escola não funciona? Olha só, se você não resolver 3 coisas na educação, você nunca vai avançar. Que é a infraestrutura das escolas equipadas, auditório, laboratório de ciência montado, sala de arte, quadra de esporte, biblioteca bem estruturada. As bibliotecas, sabia que de todas as escolas do estado, as bibliotecas permanecem fechadas o dia inteiro, porque o governo não contrata uma pessoa específica para ficar na biblioteca? A biblioteca deveria ser a alma da escola, para você incentivar essa garotada a ler de fato, né? a ter o prazer da leitura, que a gente não consegue fazer. As escolas precisam ter um bom laboratório de informática, internet, ar-condicionado, que é uma luta que nós temos também. Então, assim, uma infraestrutura completa, que seja um ambiente completo. Essa é uma questão. A outra é a questão da qualificação e a remuneração de profissionais. Você precisa dar qualificação permanente para o professor e remunerá-lo decentemente. O salário de um professor aqui no estado, se considerar as redes municipais, é menor do que um ticket de um juiz ou de um desembargador, de um conselheiro do Tribunal de Contas. E a terceira questão é você dar condição de acesso e permanência do aluno. Hoje se diz assim, não, mas tem vaga e tal para todo mundo. Ótimo, mas você tem que dar condição que esse menino chegue na escola e que ele fique na escola. E se ele for embora, você tem que ir atrás dele sabendo por que ele foi embora. Então nós temos que ter outras políticas. Você foi embora da escola porque o seu pai faleceu, você tem 5 irmãos, agora você tem que trabalhar. A escola não tem como fazer isso, mas o Estado tem como fazer. Você tem que criar políticas para trazer esse menino. Olha, essa família tem dificuldade, nós temos esse programa para ajudar essa família de tal forma que esse menino possa voltar. Isso precisa ser feito urgentemente. Nós temos que ter uma política para trazer de volta. Nós temos mais de 100 mil jovens de 15 a 17 anos fora da escola no estado do Espírito Santo. Nós temos que trazê-los de volta e manter na escola.
Então, assim, são políticas fundamentais. Se você não resolver essas 3 coisas, você não vai resolver nada nunca. Ah, mas agora tem um novo ensino médio. Balela, porque é um novo ensino médio para a mesma escola, para o mesmo professor, para o mesmo aluno, para os mesmos problemas. Então, assim, é isso. Nós temos que perseguir essas metas primeiro. Aí, de tempos em tempos, se cria um novo projeto, um novo modelo disso, um novo modelo daquilo, se faz uma propaganda imensa e nós não evoluímos nada. Olha só, há 30 anos, 40 anos atrás, 40, 50 anos atrás, a Coreia do Sul, Singapura, eram países muito mais pobres do que o Brasil. A Coreia do Sul, principalmente. O que esses países fizeram? Eles colocaram a educação como prioridade. Prioridade máxima do país é a educação. Através da educação, eles revolucionaram a sua história. Hoje, a Coreia do Sul, que nos anos 60 era um país paupérrimo, uma renda per capita muito mais baixa do que a do Brasil, um país que tem pouquíssimos recursos naturais, hoje a Coreia do Sul é um país desenvolvido, com uma tecnologia, olha só, as multinacionais da Coreia do Sul, Hyundai, Kia, Samsung e tantas outras, eles exportam o quê? Tecnologia de ponta. Eles exportam produtos de alto custo. E nós somos grandes exportadores de quê? Commodities. Laranja, commodities, café, soja. Nós exportamos Ferro, basicamente o que nós exportávamos há 100 anos atrás. Por onde passa isso? Pela educação. Porque a educação nunca foi prioridade para governo nenhum. Nós nunca colocamos a educação como prioridade no país. Nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro, nem para lugar nenhum. E nem para a sociedade é prioridade. Se você fizer uma pesquisa, e tem muitas pesquisas dessas no país, e agora que é ano de eleição deve ter outra, para perguntar à população o que ela considera como prioridade. Aparece em primeiro lugar emprego, segurança, saúde, não sei mais o quê. Em quinto ou sexto lugar aparece a educação. A sociedade sequer ela consegue entender que se você não resolver o problema da educação, nunca você vai resolver o problema da segurança, o problema da saúde, o problema do desemprego, o problema da pobreza, e por aí vai. Então, assim, ou se assume um compromisso real, de fato, com a educação e a coloca como prioridade, como fizeram vários países desenvolvidos, que não são poucos, né? A história de países. Japão mostra Japão. isso. Então, a Coreia do Sul, na verdade, China, ela copiou o Japão. A China está fazendo isso agora, É. né? A China pretende, até 2050, se eu não me engano, ter pelo menos entre as 100 universidades do país, eles querem ter pelo menos 10 entre as 100 melhores do mundo. Então, eles estão fazendo isso agora. Vários países, como a Polônia e Portugal, também estão revolucionando o seu sistema de ensino. A Finlândia, que 50, 60 anos atrás era um país paupérrimo, hoje tem uma das melhores qualidades de vida do mundo e revolucionou a sua história através da educação. Parece que no Brasil nós temos dificuldade de até copiar, porque, na verdade, era só observar o que esses países fizeram. E não era observar o modelo da educação. Não é você ir lá e falar assim, vamos instalar o modelo da educação japonesa. Era mostrar, a gente copiar como eles colocaram a educação como prioridade. Como eles transformaram a educação em prioridade e como a educação foi o caminho para transformar todo o país. Nós temos dificuldade de copiar isso. Agora, aí eu volto lá. Você acha que, como executivo, você conseguiria fazer alguma coisa? Porque, e aí eu estou pegando o seu exemplo, que você é uma voz isolada na Assembleia, né? Porque você não tem o grupo do Majesk, por exemplo, você não tem a base do Majesk, você não tem nada disso. Você acha que, como executivo, você conseguiria fazer alguma coisa em relação a isso? Olha só, muita gente me pergunta... Desculpa, você está com frio? Muita gente me pergunta o ar-condicionado que por que eu não me candidato a governador e tal, não sei mais o que. Teve uma possibilidade de você se candidatar à prefeitura de Vitória, né, nas últimas eleições. Mas o partido me tirou da jogada logo. Né? Exatamente. Armaram lá com aquelas prévias fajutas para me tirar da jogada. Olha só. Você estava disposto a ir em frente? Não para ser prefeito a qualquer custo. Com um projeto bem elaborado, sim. E aí eu entro nessa questão, assim, você lutar o poder pelo poder, que é isso que nós vamos ver de novo esse ano, em grande parte, né? Mas é isso que a gente vê todo ano de eleição. Então, é uma disputa de poder, não é uma disputa de projeto, uma disputa de ideia. Então, assim, eu penso que, por exemplo, se você pretende ser candidato a governador, por exemplo, que aí você tem mais poder para fazer, para realizar de fato e tal, você tem que começar esse projeto muito antes, não é no ano da eleição, para você ser candidato a qualquer custo, só para você ganhar a eleição.
que aí você tem que ir detectando boas pessoas em vários setores da sociedade e discutindo um projeto para o Estado, e que pessoas estejam interessadas em trabalhar nesse projeto, não por interesse para ter um carguinho, para estar numa secretaria, para empregar parente, mas assim, com interesses realmente republicanos e tal. E que aí, eu não sei se você, assim, porque um governo não vai resolver aquilo que está errado há 500 anos. Não. Mas eu sempre penso que governos deveriam agir como uma corrida de 4 por 100. Né? Assim, numa corrida de 4 por 100, como é que funciona? Eu começo com o bastão e corro da melhor forma possível, o mais rápido possível, para te entregar o bastão. E dali é você que continua, depois o outro continua. Então, governos deveriam ser assim. Eu deveria pegar o bastão daquele que parou, tentar fazer o melhor possível na minha parte, você continuar até que a gente evolua de fato, o que normalmente não acontece no país. Isso aconteceu, de certa forma, em Vitória, um período. Todo mundo fala, isso é um senso comum. Desde o primeiro governo Paulo Artung, na prefeitura de Vitória, depois ele entregou, eu acho que Vitor Boaz, Paulo Artung. Vitor foi primeiro. Vitor, Depois Paulo Artung. Isso, e depois veio Luiz Paulo, exatamente. Depois João. Exatamente. Muita gente fala isso. A Vitória se organizou, é uma boa cidade, foi uma boa cidade, foi considerada uma boa cidade porque teve uma continuidade. Vitória tinha problemas muito sérios. Tinha o lixão de São Pedro, que era um problema muito sério, que era o lugar de toda a pobreza. Tinha um problema sério de violência também. Assim, esses números caíram um pouco, a cidade se desenvolveu mais. Teve o Projeto Terra, na época do Luiz Paulo, inclusive, para cuidar dos moradores de morro, que era uma questão, não uma questão de comunidade, mas uma questão geográfica mesmo. Tinha problema de desabamento, chuva e não sei o que. Teve um Projeto Terra que mapeou esses morros e não sei o que. Então teve uma melhoria aí, teve uma continuidade. O senso comum mostra isso, né? As pessoas falam isso. Você acha que isso aconteceu? Isso pode ser um modelo? Eu não sei, assim, eu acho que sim, tem coisas aí que precisam ser levadas em consideração nessas administrações que tiveram na Prefeitura de Vitória. Agora, também muitas dessas administrações deixaram a desejar. Então, assim, eu acho que houve descontinuidade também de projetos, porque eu fui funcionário da Prefeitura de Vitória, fui professor da rede municipal, entrei no governo de Vitor Boaz. Nenhum prefeito, eu acho que... Tem tempo isso, hein? Nunca, começo da década de 90, nenhum prefeito valorizou tanto a educação quanto o Vitor Boaz. Então, assim, em todos os sentidos. Não era só a questão salarial dos professores, que era o melhor salário, acho que naquela época isso era o melhor salário do Brasil para professor de rede pública daquela época. E assim, deu toda a condição de trabalho para as escolas, merenda, enfim. Assim, foi Então, talvez ele tenha pecado em outros setores, assim, valorizou muito a educação, mas deixou talvez um pouco a desejar em outros setores. Mas aí ele não entregou o bastão? Mas entregou. Fiz o meu melhor aqui. Então, entregou. Só que aí entrou Paulo Artung. Paulo Artung, na educação, ele destruiu quase tudo que Vitor tinha feito. Então, assim, o salário dos professores caiu vertiginosamente. Não foi um bom governo, sabe? Não foi. Para a educação não foi, não. Para a educação não foi, não. Assim, no geral, eu acho que ele não foi um prefeito ruim, mas para a educação, grande parte de tudo que o Vitor tinha construído acabou com ele. E depois veio o Luiz Paulo. O Luiz Paulo, eu acho que a coisa mais importante do governo do Luiz Paulo foi ter olhado para a periferia. Né? Então, assim, o Luiz Paulo, esse projeto Terra, é uma das coisas mais interessantes que eu acho que foi feito na administração pública. Então, ali, depois de Luiz Paulo, eu acho que, assim, e Luiz Paulo, eu falo isso para ele pecou na educação também, assim, não foi um prefeito muito bom para a educação, mas foi bom para a cidade, nessa questão, principalmente, né? De olhar para a periferia. De olhar para a periferia. E obras de infraestrutura na periferia também. Com certeza, com certeza. Que, em parte, não continuou. A grande parte, quando você vai nesses morros de Vitória, grande parte das obras tem problemas ainda. São da época do Luiz Paulo. Então, assim, houve uma quebra ali. Então, assim, eu acho que foram boas administrações, mas houve muita quebra de sequência também de um governo para o outro. Mas e aí? Você falou que foi tirado pelo partido lá para disputar a prefeitura. Você acha que você se daria bem com o executivo? Sair de pedra para vidraça? Olha, é muito difícil você falar em termos de hipótese, né? Agora... Você tem essa vontade?
ser executivo? Olha só, deixa eu, assim, uma coisa que precisa ficar clara. Tem políticos que são carreiristas, né? O cara, assim, ele quer ser vereador, depois ele quer ser prefeito, quer ser deputado, depois quer governador, quer ser presidente, ou então o cara já entra vereador e já quer ser presidente da república, né? Enfim, eu não sou um político carreirista, então, assim, nunca foi um sonho, um projeto ser deputado. Assim, as coisas foram caminhando para esse lado e enfim. Da mesma forma, assim, a pessoa fala assim, mas Jéssica, você tem um projeto de ser governador, você tem um projeto... Assim, claro que essas coisas, eu penso nisso e tal, e se, né, de repente chegar uma hora que eu vou pensar mais seriamente nessas questões, mas eu acho que eu poderia ter sido um bom prefeito para Vitória. Agora, ao mesmo tempo, eu ia enfrentar muitas dificuldades, porque uma coisa é você estar no legislativo, outra coisa é você estar no executivo, são coisas muito diferentes. E muito, obviamente, uma parte, nunca você vai ter um político que você não vai ter uma parte da sociedade que vai ser crítica a ele, que vai ser oposição a ele, enfim, isso sempre vai acontecer. Mas eu sempre penso o seguinte, é impossível que que um prefeito seja um gestor que entenda de tudo. Claro que não é assim, né? Mas eu sempre penso assim, se você consegue formar uma boa equipe, você consegue fazer um bom governo. Você vai ter crítica, claro, vai ter gente jogando pedra o tempo inteiro e tal, mas assim, se você monta uma boa equipe, você coloca um cara que entenda de educação e fala assim, olha, você entende de educação, agora forme uma boa equipe aqui também que te rodeie. Você tem um cara que entenda muito de gestão da saúde e uma equipe que entenda disso. Eu acho que as coisas vão funcionar bem, pode não ser perfeito e tal, mas eu acho que tem como evoluir, né? E eu acho que eu tenho capacidade para formar boas equipes. A gente conversou com o Rigoni, Felipe Rigoni, né? E ele falou assim, eu tenho o sonho de ser governador. Todo político, quando começa na política, tem o sonho de ser um governador, um gestor, presidente da república. Todo ele político não falou tem. presidente, não? Falou também, falou também. Porque uma vez ele me falou presidente. Não, falou presidente, também falou presidente, mas aí por etapas, né? Aí, inclusive agora ele é um nome forte para disputa agora do governo do estado, né? Entrou com... nome. Tem um nome, mas assim, nome forte que eu digo é um nome que está posto e é um nome que vem com bastante recurso, né? Isso é verdade. Então, enfim, é um nome que está posto, ele teve uma boa, foi considerado uma boa atuação como parlamentar, pelos órgãos que medem isso e tal, né? Tem algumas posições interessantes, e o nome dele está posto e ele falou isso aqui. E aí, falando de equipe, o que você acha da equipe do governador Renato Casagrande? A equipe de governo, os secretários, as pessoas que trabalham com ele. Olha, eu acho que assim, eu acho que tem alguns nomes assim que merecem todo o respeito e tal, mas eu não acho que é uma grande equipe, não. Não acho que seja uma grande equipe. Eu acho que um dos grandes problemas do governo Casagrande é quem o rodeia. Então, assim, quem o rodeia o quê? Secretários, assessores diretos? De tudo. Porque, assim, ali, eu acho que o governo Casagrande ele é muito fisiologista, entendeu? Porque o número de alianças que ele fez... ele fez um número de aliança muito grande e eu acho que o partido dele é muito fisiologista. Porque se você olhar assim, toda a cúpula... O seu partido, né? O seu ex-partido. Ex-partido. Toda a cúpula do PSB praticamente está empregado no governo. Sem contar que ainda às vezes tem parente, esposa, filho, tem etc. pessoal no Tribunal de Contas também. Então, assim, se você compara, por exemplo, nesse quesito, você comparar o governo Casagrande com o governo Artung foi muito menos fisiologista. E aí eu ia te perguntar, eu ia chegar lá, o que você acha da equipe do... Porque o ex-governador Paulo Artung, ele dito que ele sempre montou boas equipes, né? Assim, eu também tinha críticas severas a algumas pessoas que ocupavam cargos importantes no governo dele, como na Secretaria de Agricultura, por exemplo, depois na Casa Civil que também. sempre foi um cargo muito político, a agricultura. Né? Mas ele teve o Enio Bergoli, por exemplo, que era um funcionário de carreira, que foi secretário de Agricultura do ex-governador Paulo Artung. Mas grande parte do governo Artung não foi o Enio, né? Foi outra pessoa. Ele foi pelo menos um mandato inteiro, não? 4 anos? No governo Artung... Ele foi presidente do Incapere e depois secretário de Agricultura. Não, no último governo Artung,
secretário de Agricultura era o... Folleto? Não, o Tassiano. O Tassiano. Da segunda vez. Da segunda. Na primeira vez foi o Enio. Eu acho que Não, grande. mas eu estou falando da segunda, porque eu não era deputado naquela época. Não, tudo bem. Falando da onde eu acompanhei. Uhum. Mas assim, o Hartung, ele tinha grandes nomes. Assim, olha só, se você pensar assim, eu não estou dizendo que eu concordava com a política, muito pelo contrário, critiquei muitas vezes. Agora, foi um crítico ferrenho. Então, entre você criticar e você não reconhecer a competência da pessoa, porque assim, eu posso reconhecer você como uma pessoa extremamente competente e dizer que eu não concordo com você. E você pode até falar, não gosto de você. Exato, mas eu concordo que você é muito bem fundamentado, eu discordo do que você está defendendo, mas eu tenho que reconhecer e tirar o chapéu para a sua fundamentação, para a sua capacidade de estar falando sobre isso, propondo e tal. Então, por exemplo, uma pessoa da estatura da Ana Paula Vescovi, por exemplo, que foi secretária da Fazenda, você tem que tirar o chapéu. Ela é uma mulher extremamente preparada, tão competente que foi convidada para o Banco Central. Depois... Foi para o Tesouro e depois o Banco Central, se não me engano. Acho que foi uma coisa assim. Acho que ela está por lá ainda. E depois foi o Bruno Funchal. Isso. Que assim, você pode discordar da política dele, mas é um cara extremamente preparado. Depois também, né, agora recentemente, por discordar da política da interferência, da tentativa de interferência do Executivo, ele que pediu para sair, mas ele é um nome reconhecido quase que nacionalmente. Então assim, eu estou citando esses dois exemplos que você tem que tirar o chapéu, que eram secretários, o Marcelo Zenck, né, na transparência, tem que tirar um chapéu pro cara. O cara é bom. Assim, você pode discordar da política e tal. Como ele conduz, mas você sabe que o cara tem conhecimento. E claro, também teve, por exemplo, o secretário de saúde de Hartung, ele é horrível. Era Ricardo Barros, eu acho o nome dele. Ricardo Oliveira. Uma coisa Ricardo assim. Oliveira, isso aí. Era horrível, era difícil de falar com ele, era difícil de conversar com ele. Então, nesse ponto, por exemplo, o secretário de saúde do Casagrande é infinitamente melhor. Assim, eu acho que eu vejo problemas na Secretaria de Saúde. Que é um cara muito criticado. Então, mas eu acho que é injustiçado. Você acha? Porque, assim, eu penso o seguinte, nós denunciamos também aquela questão do álcool gel e tal. Eu acho que tem coisas que precisam ser vistas e averiguadas. Mas eu acho que nessa condução da pandemia, ele acertou muito mais do que errou. E nós acompanhamos muito isso, para e passo, porque é o tempo inteiro gente, né? Porque tinha fulano que precisava de transferência não sei aonde, estava um problema no hospital não sei aonde. Então, assim, eu acho que assim, dentro daquilo que era possível, eu acho que a condução da política de saúde nessa questão da pandemia, eu acho que o Estado acertou muito mais do que errou. Eu acho que nesse ponto, assim, e o Nésio é um cara que você consegue falar com ele. É um cara que você liga para ele te atende. Ele pode não te atender naquilo que você está demandando, mas é um cara que te retorna e tal. Para você conseguir falar com o Ricardo naquela época, gente, era um Deus nos acuda. Conseguir falar até com o subsecretário de saúde era muito difícil. Então, assim, nesse caso, eu acho o Nésio um dos melhores secretários do atual governo, mas, de forma geral, eu não acho a equipe do Casagrande uma boa equipe, não. E acho um governo extremamente fisiologista. Falando de 2022, Sérgio Majestic vai ser candidato ao quê? Olha, eu acabei de voltar para o PSDB. Só para a gente posicionar, né? Eu volto com a proposta de ser candidato a deputado federal. Né? Claro que nós estamos no começo, não começou campanha ainda, as convenções estão ainda relativamente longe, né? Que ocorre só em julho. Então, assim, mas inicialmente sou candidato a deputado federal, mas se o cavalo passar arriado para o Senado, estamos aí também. Mas então, você não tem perfil de trabalhar uma candidatura, trabalhar uma pré-candidatura, trabalhar politicamente uma pré-candidatura. Você não tem esse perfil. Você pretende fazer isso? Depende do que você chama trabalhar uma pré-candidatura ou uma candidatura. Fazer política. Então, mas negociar. Depende do que você está chamando também de tudo isso. Olha só, eu penso que, assim, eu acredito muito numa questão que é assim,
Na época que começa a campanha para a eleição, os candidatos, os pré-candidatos ficam tão bonzinhos e mudam até a aparência física, muda a forma de vestir, e vão para a feira, e vão para tudo quanto é festa, e não falta uma missa, vão a enterro, e não sei mais o que, e pererê parará. Olha só, se fazer aquilo que eu nunca fiz, eu não vou fazer, entendeu? Assim, olha só, se eu nunca fui a uma feira, por que eu vou lá agora? Porque, gente, as pessoas não são burras. Tipo assim, você nunca veio aqui. O que você está fazendo aqui agora? Por que você nunca veio aqui na nossa feira? Por que você nunca veio aqui dar atenção? O que você vai fazer aqui agora? Então, assim, eu não vou mudar. Eu nem sei fazer isso. Mudar a minha personalidade, fazer coisas que eu não faço. Eu não vou começar a fazer acordo agora, ó, eu sou deputado, e aí, ó, eu sou candidato a deputado, eu queria fazer um acordo com você, se for eleito, eu vou te fazer isso, fazer aquilo. Eu quero fazer compromisso com a sociedade, como eu sempre fiz. E uma coisa que eu acho que é muito importante se fazer é fazer com que as pessoas te conheçam, que elas saibam quem você é, que o povo sabe. Não é se o prefeito vai saber, se o vereador vai saber, mas que as pessoas, o maior número de pessoas possíveis, conheçam o seu trabalho, conheça a pessoa Sérgio Majestic, saiba de onde você veio, por que você veio, o que você está fazendo, por que agora você está querendo ir para outro lugar. Então, assim, essa preocupação eu tenho, e isso eu acho que a gente faz sem alvoroço, sem criar coisas que você nunca fez. Então, é óbvio que uma campanha, por exemplo, vamos imaginar que daqui a pouco eu seja candidato ao Senado, que é uma candidatura majoritária, e que provavelmente eu precise viajar muito mais, ir a muito mais lugares, conversar com muito mais pessoas, etc., sem sombra de dúvida. Agora, jamais fazer aquilo que vai contra o que eu acredito. Isso eu não vou fazer. E o que é o cavalo passarreado? O cavalo passarreado é assim, o cargo a vaga de Senado, normalmente ela é negociada a partir do momento que os partidos fazem alianças, né? Isso. Então essa vaga, ela acaba sendo negociada, e esse não é uma vaga só. Então tem essa questão, porque eu não sei com quem o meu partido vai negociar, e se ele vai negociar, isso não está claro, né? Ou se ele não vai negociar com ninguém, vai sozinho, né? Então essa vaga é do partido e acabou. Uhum. Agora, se vai fazer parte de uma composição para apoiar outro cargo executivo, que o partido possa pleitear essa vaga, tem isso. Tem a questão de você analisar quem são os outros candidatos e as chances que cada um tem, né? Isso. E se seu nome aparece nas pesquisas e como você aparece. Então, é um conjunto de coisas. Você já viu pesquisas do seu nome? Olha só, eu nunca vi, mas assim, 3 grupos diferentes me falaram de pesquisas internas que os partidos fazem, dizendo que o meu nome, assim, quando aparece o nome do Paulo Artung, eu apareço em segundo lugar. E numa outra pesquisa que eu teria, numa terceira pesquisa que eu estaria aparecendo em terceiro lugar. Então, mas dá para ir para a briga, então. Mas essas pesquisas são muito preliminares e depende muito de como elas são feitas, se elas foram feitas estimuladas, se elas foram feitas pesquisas, né, já colocando uma composição de nomes. Então, vai depender disso. Mas, assim, a priori eu sou candidato a deputado federal. O certo, eu sou candidato a uma vaga no Congresso Nacional. E você vai fazer campanha usando o fundo eleitoral? Pois é, essa é uma outra questão. Nós sempre usamos, e assim, usamos muito pouco. Quando usamos, foi assim, porque você, às vezes, o partido faz o material e depois joga isso na conta do fundo eleitoral. Então, assim, normalmente eu fiz campanhas com pouco recurso, conseguindo pequenas doações, jantar, né, que eu faço, vendendo convite e tal, e que eu pretendo fazer de novo agora. E eu creio que talvez eu vá precisar usar fundo eleitoral nessa campanha, porque é uma campanha maior e tal. Mas eu pretendo usar o mínimo possível do fundo eleitoral. Mas isso muitas vezes está diretamente relacionado com se eleger ou não, né? Mas eu penso que assim, uma coisa é você usar 2 milhões de reais do fundo eleitoral.
Outra coisa é você, para uma candidatura de deputado federal, você usar, sei lá, 100, 150 mil reais do fundo eleitoral. Então, assim, mas eu estou pensando nisso, porque assim, eu não pensei na campanha ainda. Eu acabei de ingressar num partido e tal, eu ainda tenho que conversar com as pessoas que entendem melhor disso e tal, e ver ideias das pessoas. Tem muitas pessoas que têm ideias muito boas e, de repente, posso também não usar. Mas o que eu penso hoje é assim, que é bem possível que eu precise usar, porque eu não tenho recurso, eu não sou... Tem muito candidato aí que é rico, né, e que tem muitas amizades ricas e tal, que não é o meu caso. Só tem amigo pobre, mas... Eu só tenho amigo pobre, sabe? Amigo pobre. Então, eu não tenho essa facilidade de arrecadar dinheiro para minha campanha, né? Eu me lembro que na minha primeira campanha eu fui procurar uma pessoa que tinha sido minha aluna e que é muito rica e que o marido dela é milionário e tal. Foi de pires na mão? Eu fui lá, assim, gente, ingenuamente, né? Eu falei assim, eu sou candidato e tal, eu queria saber se vocês podem me ajudar em alguma coisa, qualquer coisa. Aí, como eles têm também coisas de comunicação e tal, nós vamos ver aqui, de repente a gente não te ajuda assim de doação, mas de repente a gente pode providenciar alguma coisa nessa área de marketing, porque, enfim. E aí ficaram de me dar a resposta, estou esperando até hoje. E assim, fora isso, eu recebi pequenas doações, né, de amigos e... Enfim, vamos ver como a gente vai conduzir isso. E quem é o seu governador para 2022? Não sei, porque eu não sei ainda quem são todos os candidatos. Entre os pré-candidatos postos aí. Não sei ainda, não pensei nisso, tem que parar para analisar. Não pensei nisso. Indo para o Senado, você tem medo de ser associado, por exemplo, à imagem do senador Fabiano Contarato? Muito medo. Por quê? Porque eu não tenho nada a ver com ele. Nada. As pessoas às vezes me comparam com ele, nós não temos nada a ver um com o outro. Nada, 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 nada. Nós somos pessoas diferentes, nós acreditamos em coisas diferentes, não tenho nada contra ele, mas eu não tenho absolutamente nada a ver com o Fabiano Contarato e não gostaria de ter minha imagem associada dele. Ele é uma pessoa, eu sou outra. E tanto que eu nem... Assim, eu conversei com o Fabiano Contarato uma vez na minha vida, na época da campanha que eu encontrei com ele por acaso e nós trocamos meia dúzia de palavras. Então, eu não tenho nenhuma relação política com ele, nem uma relação pessoal, nem de amizade, nem de absolutamente nada, assim, nada mesmo. Então, assim, respeito o mandato dele e tal, mas a minha questão é outra e acredito em outras coisas e outra forma de condução de mandato também. E não e não há de se confundir de forma nenhuma e nem tentar ligar a minha imagem a dele, porque são coisas muito diferentes. O que você acha da atuação dele como senador? Preciso mesmo responder essa pergunta? Não precisa. Olha só, eu acho que ele acerta em algumas coisas e exagera em outras. Então, assim, em determinadas coisas, assim, eu preferia nem fazer essa avaliação. Assim, eu acho que ele tem feito o trabalho dele, eu acho que em algumas causas ele tem agido bem, em outras eu acho que talvez ele tenha exagerado um pouco, mas enfim. Mas eu também nem tenho, assim, nem acompanhei também tão direto o mandato dele para ter uma capacidade de avaliação mais profunda. Você acha que a atuação da bancada federal do Espírito Santo é uma boa atuação dos deputados federais e dos senadores? Não acho. Não, por quê? Porque eu acho que são causas sempre muito paroquianas, assim, que são importantes. Eu não estou tirando a importância disso. Então, assim, porque é uma emenda para o município tal, emenda para o fulano, sabe? Então, assim, por exemplo, de boa parte dos nossos deputados e senadores, assim, conhecer o que essas pessoas pensam efetivamente dos grandes problemas enfrentados pelo país e por extensão, no Estado que dá no mesmo. Então, assim, o que defesa essas pessoas fazem de uma política educacional para o país? Que defesa essas pessoas fazem de uma política efetiva de segurança? Eu desconheço o que a maioria dessas pessoas pensam. Então, eu acho que
assim, são bancadas que se dizem muito municipalistas, né? Porque, segundo elas defendem os municípios. Olha só, é muito importante, às vezes, que um deputado, e faz parte da sua atividade, por exemplo, ajudar um município a desenrolar um convênio, uma emenda, etc. Não há problema nisso. O que eu vejo é que o Congresso Nacional ele luta muito pouco para efetivamente resolver problemas. Por exemplo, você já notou o quanto nós falamos pouco sobre a questão do nosso pacto federativo? Né? Então, assim, vamos fazer uma reforma no pacto federativo. Aí se faz qualquer remendo lá e chama isso de reforma do pacto federativo. Hoje, assim, a gente sabe, né, dessa distribuição dos recursos do país, daquilo que é arrecadado, 60% aproximadamente fica na União, né, no governo federal, depois aproximadamente 25% com os estados, se tanto, né, e 15% com os municípios, acho que a divisão é mais ou menos essa. Claro que depois, através de convênios e tal, a União vai repassando parte disso para o estado, mas fica a critério da União fazer isso ou não. E aí, o que é que os deputados e senadores ficam fazendo? Eu consegui uma ponte para o município tal, consegui uma ambulância para o município tal, consegui um não sei o que para o município tal. Tá, mas isso pode ser importante para os municípios, e eu não estou tirando a importância disso, mas isso não resolve. Uma ambulância nova para o município não resolve o problema da saúde pública do município. Uma nova ponte não resolve o problema de toda a questão estrutural. Então, se a gente pensasse um pacto federativo, a longo prazo, não é uma coisa para começar a pensar agora, para ser aprovada no ano que vem. Porque a gente precisa pensar junto a isso a questão da responsabilidade fiscal, de mudar uma infinidade de coisas para que os gestores públicos de municípios e estados tenham mais responsabilidade, mas que eles sejam capazes de gerir recursos mais amplos, de tal forma que eles não fiquem dependendo o tempo inteiro dessas coisas. O tempo inteiro prefeitos estão com pires na mão, na porta de um deputado, na porta de um senador e tal, assim como vereadores também. Se a gente remodelasse o Pacto Federativo, tirasse essa quantidade de emendas também que deputados têm direito e tal, e aí os municípios não iam precisar mais ficar batendo na porta do presidente, na porta do deputado, na porta do governador, porque nós teríamos um outro modelo de Pacto Federativo. Grande parte, a meu ver, eu posso estar errado, grande parte dos nossos legisladores não querem isso. Porque o dia que você acabar com isso, então, assim, parte desses políticos que temos hoje, que vivem dessa questão... Você tira o poder deles, né? Exatamente. Eles vão fazer o quê? Porque aí você teria que lutar por causas de verdade. Pela causa da educação, pela causa da indústria, pela causa da economia, pela causa da agricultura e tal. Não de uma forma paroquiana, não de uma forma fisiologista, grupal, etc., mas de uma forma realmente republicana. Então, a meu ver, não há interesse nisso. Então, eu acho que essas bancadas que vão se formando, e depois dentro da bancada do Congresso, se formam a bancada religiosa, a bancada da bala, a bancada da agricultura, a bancada do não sei mais o que, do amianto, né? Você sabe que tem uma bancada do amianto. Sabia não, tem, do amianto. Porque o amianto foi proibido, né, em muitos estados. Então tem uma bancada que luta o tempo inteiro para ampliar o uso do amianto, para revogar leis sobre o amianto. Que não tem sentido nenhum, porque causa problema de saúde, não é o amianto? Exatamente, você pode procurar que tem uma bancada do amianto. Então, a meu ver, isso não deveria existir, e porque isso não são causas da sociedade. Assim, essas questões são questões menores, que precisam de atenção de alguma forma, mas você tem grupos de deputados que estão lá nesse esforço para isso, então isso é muito ruim. Mas é isso, enfim. Quem é seu candidato a presidente da República? Também não tenho. Mas e aí, nesse mundo polarizado que a gente está, entre Lula e Bolsonaro, em quem que você votaria? Não respondo a essa pergunta, porque isso só seria possível ser perguntado e respondido no segundo turno, se esses dois chegarem lá. Antes disso, eu quero acreditar que nenhum dos dois vai chegar lá. E aí, então, assim, essa é uma pergunta para uma outra parte, num outro momento. Agora eu quero considerar que nós teremos, sim, uma terceira via até outubro. Você acha que é possível? Olha só, eu acho que, assim,
há uma dificuldade de que se configure uma terceira via, mas eu vou acreditar nisso até o último momento. Porque desses dois que você citou, eu não tenho vontade de votar em nenhum. Assim, eu não quero nenhum dos dois. Acho que um bem para o país é a gente se livrar dos dois. E eu acredito sim numa terceira via. Eu acho que é difícil, mas eu quero acreditar nisso até a última hora, até quando não tiver mais possibilidade. Mas aí, pela configuração, você vê essa possibilidade? Você vê um nome possível nesse cenário? Eu acho que a culpa da falta de projeção desse nome, tanto é desses partidos que tentam emplacar uma terceira via, quanto de uma parte da população cair nessa polarização e achar que não tem outra escapatória. Vai ter que ser Lula e Bolsonaro. Uhum. Então, assim, as pessoas estão caindo nessa narrativa. Por isso, até, que eu também não respondo essa pergunta de em quem votar, porque toda vez que você responde essa pergunta, na minha forma de ver, nós estamos reforçando a narrativa de que não tem mais solução, é esses dois e eu tenho que optar. E aí, assim, nós temos nomes muito bons que poderiam encabeçar essa terceira via. O que falta hoje é que esses partidos interessados em emplacar um nome, que eles cheguem a um acordo para lançar um nome, e não vários nomes ali batendo cabeça, como está acontecendo agora. Eu vi hoje nos jornais e ontem também que uns 3 ou 4 partidos desses iam se unir, aí iam se reunir essa semana na tentativa de tirar um nome, um esboço e tal, mas que os próprios partidos reconheciam a dificuldade em apontar quem seria esse nome. Mas eu espero que aconteça. 2022 vai ser um ano de muitas emoções ou vai ser um ano de tranquilidade? Eu acho que vai ser um ano... Para você? Para mim, já está sendo um ano de muito desafio. É sempre desafiador, né? Porque há muitos problemas e assim, porque a questão da atividade parlamentar, ela não tem um fim, né? Assim, não é algo que você começa no começo do ano e no final do ano você terminou e agora, olha, isso acabou, agora ano que vem eu posso me dedicar a outra coisa. Os problemas são contínuos, segurança, educação, transparência, etc. Então, assim, é desafio em cima de desafio. E às vezes, do nada, uma coisa que você não está esperando, acontece, e aí você tem que... Enfim, eu acho que vai ser um ano bastante desafiador, mas acontece também que em anos de eleição a Assembleia funciona mal, né? Porque as pessoas passam a se dedicar muito mais à questão, que é muito ruim isso, né? Mas acontece no Congresso Nacional também, então talvez assim, até outubro talvez não tenhamos tantas emoções na Assembleia em função de que as pessoas vão estar mais preocupadas com as suas eleições do que com a Assembleia. E agora também diminui um pouco esses projetos mais polêmicos do governo, porque tem uma infinidade de coisas que o governo não pode fazer agora, né? Também. Tem uma série de limitações por causa da lei eleitoral. Né? Exatamente.